Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui na Casa Jesus de Nazaré. Hoje, o estudo espírita é de perguntas e respostas, e quem está aqui com a gente hoje é os nossos amigos e facilitadores, Luciano Coimbra e Eurípides Farley. Um bom estudo a todos. Olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário ao qual você está nos assistindo neste momento, aí pelas redes sociais. O nosso carinho de sempre, o nosso abraço a todos, desejando sempre que possamos, nesses momentos de estudos, refletir principalmente acerca aqui da mensagem que o Evangelho de Jesus nos condiciona, ou nos mostra, ou nos orienta a seguir. Um abraço a todos, então. Mais uma vez, Luciano, uma alegria estar com você aqui, participando desse estudo. Bom, o nosso momento agora é o estudo de perguntas e respostas. Vamos responder aqui algumas perguntas que já foram enviadas para nós aqui anteriormente e pedindo já para que o amigo internauta também possa enviar sua pergunta através aqui das redes sociais aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré para outros estudos posteriores. Bom, é suficiente pedir a Deus nas orações para que a criatura tenha o seu pedido concedido? Ou seja, está perguntando aqui se basta apenas a gente sentar, fazer orações e pedir sempre a Deus para que o que nós pedirmos sejamos atendidos. E aí nós podemos pensar aqui, que não vos contenteis em pedir a Deus que vos ajude só. Ajudai-vos a vós mesmos, pois assim provareis as sinceridades da vossa prece. Ou seja, Deus nos diz e nos pede, faça também a sua parte, né, Luciano? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, mas que a gente faça assim a nossa parte em buscar, em correr atrás, em fazer as coisas acontecerem ao nosso redor. Seria muito cômodo assim se a gente colocar, na verdade, que bastasse apenas a gente sentar aqui, ficar pedindo em orações e não buscar fazer nada para que a gente consiga movimentar, ou seja, mudar as questões ao nosso redor. O mesmo, por exemplo, para quem está num momento de desemprego, ficar só orando, pedindo para que Deus encaminhe um emprego, mas essa pessoa não se mostrar confiante, não mostrar habilitada para caminhar, para bater de porta em porta, para pelo menos preparar o seu currículo e sair distribuindo para que alguém o encontre, né? Ou seja, o dê oportunidade. Porque as coisas não caem do céu, né, Luciano? Não são fáceis para ninguém. Não é fácil para ninguém. Então, todos nós precisamos buscar sempre nos esforçarmos para que as coisas aconteçam para nós. Ou seja, tem um ditado que diz que se o homem pode seguir adiante, né, Luciano, no sentido, se Maomé não vai à montanha, traz a montanha para junto dele. Ou seja, a gente tem que buscar as coisas, fazer isso acontecer. Então, as montanhas existem para que nós possamos subir para de cima, observar tudo ao nosso redor. Ou seja, transportando assim as dificuldades, vivenciando as coisas, fazendo a nossa parte. Porque ficar parado lá embaixo da montanha, vendo aquela dificuldade da nossa frente, não vai resolver nosso problema. Nós temos que caminhar, prosseguir, buscar e continuar vivenciando tudo que está ao nosso redor. As dificuldades também são oportunidades, assim, que a doutrina nos traz como questões para ir vivenciando, buscando vencer desafio a desafio, ou seja, cada um passo atrás do outro, para que a gente possa prosseguir e melhorar nesta senda evolutiva a que estamos todos destinados. Este é o propósito maior para todos nós na vida. Evolução, né, Luciano? Conforme Leon Denis nos traz no livro O Porquê da Vida, ele nos diz assim que o progresso ele é necessário para o aprimoramento de todos nós. Então, nós temos que abrir a essas questões, buscar de fato estarmos sempre caminheiros, ou seja, seguindo à frente. Luciano. Obrigado, Eurípides. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui nessa tarde de estudos. Aproveito para saudar os nossos queridos internautas e agradecer também a participação dos internautas que nos enviam perguntas.
E hoje agradecendo ao Jonatas Oliveira, que nos enviou a seguinte pergunta: o não desenvolvimento da mediunidade pode trazer algum prejuízo na vida do médium? Olha, Jonatas, vamos começar com o seguinte raciocínio. O médium, ele tem uma capacidade que, na verdade, está presente em todos. O que acontece é que, em algumas pessoas, a mediunidade ela é mais aflorada, ela é mais intensa. E o fato da pessoa ter essa mediunidade aflorada pode significar que a própria pessoa fez um pedido para reencarnar com essa mediunidade aflorada, para que ela pudesse trabalhar em alguma situação, seja ela de evolução, seja ela de expiação. Se o médium deixa de desenvolver a sua mediunidade, quando a gente fala deixar de desenvolver, a mediunidade não é uma coisa que vai se ampliando, é uma coisa que vai sendo entendida. A mediunidade ela é estudada. Então, inclusive a gente chega a ter relatos de pessoas que pedem para tirem essa mediunidade de mim como se fosse uma doença, né? Como se tivesse uma vacina para a mediunidade. E não é assim que funciona. A gente convive com muitas pessoas que têm essa mediunidade aflorada e, no início, causa um certo susto, né? Um certo medo. O que é normal, a partir do momento que a mediunidade é um tema desconhecido. Mas, respondendo especificamente o foco da sua pergunta, o não desenvolvimento da mediunidade pode trazer algum prejuízo na vida do médium? Não. Prejuízo você não vai ter. Só que o seu propósito em ter a mediunidade vai ser adiado. Se você tem a mediunidade por uma expiação, ou se você tem a mediunidade para ter a oportunidade de ajudar alguns espíritos, ajudar os irmãos que estão precisando, que estão às vezes à deriva, pedindo socorro, e você não faz o devido uso dessa mediunidade com esse propósito, você perde uma grande oportunidade, além de ajudar aos outros, de ajudar a si próprio. Porque ninguém recebe, né, o dom da mediunidade sem propósito. Se você tem a mediunidade, não sei se é o seu caso, é porque tem algum propósito, tem algum sentido você estar com essa mediunidade aflorada. Nós, aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, nós oferecemos cursos, né? Caso seja do seu interesse o desenvolvimento da sua mediunidade, pode nos procurar, assim como qualquer outra pessoa que sinta que tenha em algum grau e sensibilidade da mediunidade, nós estamos aqui preparados para acolhê-los. Não é isso, Eurípides? Muito bem, Luciano. E, bem da verdade, assim, nós precisamos compreender que a mediunidade é uma oportunidade, assim, para todos nós colocarmos em prática, através dos ensinamentos que a doutrina nos dá, o amor ao próximo, o bem ao semelhante, estar sempre fazendo algo em prol também do nosso crescimento evolutivo. Ou seja, a mediunidade é uma porta que
nos é concedida de abrir outras tantas de oportunidades de crescimento para todos nós. Então, não é para ter medo, é para compreender que este processo ele é natural e é para que todos nós aprendamos com esta oportunidade que nos é dada. A pergunta que também nos foi enviada, o que Jesus quis dizer com não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último centavo, o último ceitil, como Jesus coloca. Só saireis de lá quando tiver pago o último ceitil. O que Jesus quis relacionar a respeito de tudo isso? Bom, quando Jesus assim nos recomenda que reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com Ele, ou seja, qual é esse caminho, né, Luciano? Que momento é esse? Nós estamos aqui hoje encarnados ou reencarnados para aproveitarmos este instante. Seria o mesmo que estivéssemos matriculados numa escola, para que nessa escola possamos aprender tudo o que lá tem para nos oferecer e colocar em prática esses ensinamentos, vivenciá-los principalmente no nosso dia a dia para ir nos aperfeiçoando. Ou seja, a reencarnação é uma oportunidade que nos foi dada para assim procedermos de acordo com o ensinamento que Jesus nos traz de fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Ou seja, quando Jesus coloca isso para nós, que Ele está nos recomendando neste processo de reajustar esse nosso caminho de equívocos anteriores, de problemas e situações que nós mesmos causamos para nós com desavenças, com descuidados afetivos de outras horas, para neste novo momento que aqui estamos, praticar a lei de amor e vivenciar o Evangelho em sua máxima, ou seja, começar a desenvolver as virtudes que trazemos inatas em nós, mas que possamos colocar em prática agora, desabrochando tudo isso, ou seja, vencer as más tendências que ainda carregamos para que nós possamos, nesse processo evolutivo, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo, ou seja, começando a aceitar aquele que não nos condiciona no sentido de amigo, de irmão, mas aceitando-o no seu processo evolutivo, respeitando nas suas dificuldades, no seu momento, e assim, como Jesus coloca para todos nós, apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. Então, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras, porque se nós não resolvermos esses problemas neste momento que aqui estamos, sabe lá, né, Luciano, se teremos uma outra oportunidade reencarnatória para aqui estarmos, ou se essa pessoa ao qual nós tivemos problemas equívocos anteriores estará aberta a esse procedimento de caminhar conosco novamente para ajustar esses equívocos que nós causamos a eles e também nós sentimos assim lesados outrora. Porque às vezes a pessoa falou, mas sem querer ofender, né, Luciano? Existe essa possibilidade, mas às vezes a gente traz isso como uma ofensa, como um problema, e nós vamos carregando isso conosco durante várias situações de existências anteriores. Então, quando Jesus coloca para nós que nós só sairemos daqui quando nós quitarmos esse último ceitil, Ele está nos pedindo para que abra seus olhos, vá lá, trabalhe essas más tendências, essas dificuldades que você traz contigo, comece a respeitar um ao outro, comece a fazer pelo outro o que se quer para si mesmo, comece a vivenciar o Evangelho na sua máxima, porque senão, meu amigo, você ainda continuará reencarnando entre esses afetos e desafetos que você ainda tem dificuldades para vencer. Nós precisamos abrir nossos olhos, conforme Jesus coloca assim, aquele que tiver olhos para ver, veja, e ouvidos para ouvir, ouça, nesse processo. É tão simples, né, Luciano? Chico falava assim que Jesus não nos pediu muita coisa, ou seja, não pediu para subir o Everest, não se pediu, vai dando vários exemplos, só pediu que nos amássemos uns aos outros. Jesus só pediu isso, vá lá, ame-se um ao outro, mas nós
Ah, mas aquele cara é complicado, aquela pessoa é difícil, aquele tem problema, não gosto da cara dele, meu anjo da guarda não foi com dele. Na verdade, o problema é nosso. O outro é um espelho que reflete as nossas dificuldades que nós precisamos trabalhar, precisamos redirecionar para assim ir vencendo esses desafios diários que trazemos ao longo das nossas outras tantas experiências reencarnatórias que aqui passamos. Né? Conforme Jesus coloca, a gente começar a podar as arestas, ou seja, a retirar o joio no meio do trigo. Nós ainda trazemos muito joio agarrado em nós, porque nós ainda não entendemos esse processo de caminhar mais feliz, mais alegre, respeitando-nos uns aos outros. Jesus pede-nos para amar os inimigos nesse sentido. Não precisa de você ir lá abraçar uma pessoa que você ainda tem desafeto ou dificuldade, mas que você pelo menos comece a comportar diferente, comece a desejar o bem para essa pessoa. Porque lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, Luciano, que eu acho ela primordial para todos nós sempre refletir, que é a 642, que fala assim: basta o homem não fazer o mal para agradar a Deus? E a resposta é a seguinte: não fazer o mal, fazer o bem no limite de nossas forças. Então basta que nós façamos sempre o bem no limite das nossas forças, porque quem está fazendo bem não pensa em mal, né? Assim nós vamos prosseguindo, vencendo as dificuldades e nos libertando desse ceitil, dessas dificuldades antigas que ainda trazemos conosco nesta bagagem evolutiva nossa. Ou seja, as arestas que já deveríamos ter deixado lá para trás, ainda estamos agarradas com elas. Ou seja, o nosso fardo continua pesado, porque nós insistimos em trazer conosco, ao longo dessa caminhada evolutiva, coisas que não mais condizem, conforme Paulo de Tarso assim nos diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E ainda a gente está trazendo aquilo que não convém. Vai enchendo a nossa bagagem e hoje sente o corpo cansado, sente a dificuldade, sente o problema na porta e às vezes está com a visão fechada, sem condições de resolver o problema. Basta, de fato, elevar os sentimentos a Deus, nosso Pai, abrir o coração e pensar: o que está te causando isso? Às vezes é um problema seu que você já poderia pegar e colocar de lado para você prosseguir melhor. Assim é o processo evolutivo. Para que a gente caminhe, a gente tem que aprender a deixar coisas para trás. É o mesmo se a gente fosse caminhar, subir uma montanha. Você não vai carregar 150 quilos nas costas. Eu quero levar um monte de coisa, vamos acampar lá no alto da montanha. No meio do caminho, você já vai ter pensado: poxa, tanta coisa que eu não precisava ter trago, né, Luciano? Então, isso é o nosso processo. Tem muita coisa que já poderíamos ter começado a desvencilhar disso, para que nós possamos caminhar mais suave, conforme Jesus coloca neste fardo leve e suave, que todos nós estamos destinados a compreender isso. Nosso perispírito ainda traz conosco encharcado de situações que nos deixaram de amarguras, de coisas que nós fomos colocando em nós mesmos. Vamos começar a desvencilhar da mágoa, da raiva, do ódio, do rancor, que isso são chagas que vai só corroendo o nosso ser por dentro, ou seja, o nosso ser espiritual. Né, Luciano? Isso mesmo, Eurípides. E você quase respondeu a próxima pergunta que eu tenho, que diz assim: até quando o espírito reencarna? Pois bem, não existe uma regra, né, um limite da quantidade de vezes que o espírito pode reencarnar. E sim, ele vai reencarnar quantas vezes forem necessárias até que ele evolua ao ponto de não ser necessário passar pelas experiências da carne. E isso, claro, pode ser variável de espírito para espírito, como todos nós somos diferentes, né? Os espíritos são diferentes por sua natureza. Alguns exigem muitas, outros nem tantas. Mas fato é que
não temos relatos de espíritos que conseguiram isso em poucas. Na verdade, nós já estamos nesse processo há vários e vários anos e não temos nem garantia de quantas vezes nós já reencarnamos. O interessante dessa pergunta é que ela pode nos levar à seguinte reflexão. Se o espírito caminhar para o lado bom, né, para o lado moral, para o lado ético, o lado da caridade, ele pode evoluir e reencarnar várias vezes no mesmo planeta e em planetas superiores. Agora, se o espírito tende para os lados piores, né? O que pode acontecer? Ele não vai reencarnar num mundo pior do que o que ele está. Mas se o mundo que ele está, se o planeta que ele está, estiver em processo de mudança de era, igual nós estamos, passando de provas e expiações para regenerações, o espírito ele pode reencarnar em outro planeta na mesma situação deste. Assim como foi com os capelinos, né, Eurípides, aqui no Brasil, aqui no planeta Terra, e, da mesma forma, com alguns espíritos que já não vão encarnar mais aqui. Eles já foram levados para outros planetas. De uma forma resumida, o espírito vai se reencarnar quantas vezes forem necessárias para que ele atinja uma evolução onde não seja mais necessário ele passar pelas experiências da carne. Não é isso, Eurípides? Isso mesmo, Luciano, porque, bem da verdade, o que você colocou até vai encaixar na outra pergunta aqui, que diz o seguinte: a mudança de condição íntima do homem após a morte? Está perguntando se há a mudança de condição íntima do homem, ou seja, nossa, após a morte. Tem gente que acha que morreu, virou santo, né, Luciano? Morreu, foi para o céu. Ele foi para o céu, né? Não é bem assim o processo, todos nós sabemos e precisamos refletir muito mais acerca de tudo isso que o Luciano está colocando sobre a questão do espírito estar numa condição melhor. Vamos entender com essa pergunta aqui, porque a condição nossa, e é bem clara isso para nós, que seremos reconhecidos segundo as nossas obras, né? Ou seja, segundo as nossas ações, segundo as nossas atitudes. Então, portanto, uma pessoa que, igual o Luciano colocou, que é dada ao vício, seja ele qualquer, uma pessoa que é considerada no nosso meio aqui como um maledicente, né, Luciano? Ele desencarna e você acha que, de fato, ele já vai chegar numa condição melhor no mundo espiritual? Pois bem, chegaremos lá na mesma condição que aqui estamos. Ninguém muda, ou seja, a morte chega e ele muda de roupa numa condição melhor, ou seja, se transforma. Então chegará lá com as mesmas dificuldades, chegará lá com as mesmas aptidões, chegará lá com os mesmos vícios, chegará da mesma forma. Mesma cara, né, Luciano? O mesmo jeito, o mesmo trejeito. Então, a mudança de condição íntima do homem após a morte, as imperfeições morais do homem pertencem ao espírito e não ao corpo. Ou seja, tudo que precisamos trabalhar, como eu falei na pergunta anterior sobre a questão de dando exemplo da escola, estamos aqui para aprender, praticar, principalmente vivenciar e sentir. Ou seja, vivenciar o Evangelho em sua máxima, em sua plenitude. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus colocou para nós como: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós não entendemos esse processo de amar, no sentido de ir trabalhando os nossos vícios, as nossas
as nossas dificuldades, ou seja, começar a praticar o bem sem olhar a quem, ou seja, começar a fazer o bem pensando no outro como em nós mesmos, nós não chegaremos numa condição melhor tão fácil, né? Chegaremos, e aí nós vamos entender o processo de cada um. Tem uma historinha que conta, né, Luciano, de um palestrante que está na tribuna dando a sua palestra e sempre chega uma pessoa atrasada na palestra, senta lá, assiste um pouquinho da palestra e vai embora. E aí os dois desencarnam, esse palestrante no mundo espiritual vê essa pessoa que chegava sempre atrasada na palestra lá, fazendo em condições melhores do que ele. E aí ele questiona, mas como assim, né? Como? Se eu ficava lá dando palestra, ou seja, pregando a moral lá para os outros lá, e ele chegava lá atrasado todo dia na palestra, assistia um pouquinho e saía, ele está aqui numa condição melhor que eu. E aí a resposta para ele é: você falava, ele fazia. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que fala da rainha de França, que ela chega lá e diz: rainha fui entre os homens. Mas quando ela chega lá e vê os que ela tratava como escravos, como servos, numa condição melhor do que ela se assusta. Ou seja, não há classe social, não há cor, não há nada disso que vai nos diferenciar no mundo espiritual. É a cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, segundo a sua postura no bem. Nós estamos aqui para progredir através do bem, através do amor. Então, é um erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. Seu progresso faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. É assim um princípio elementar do espiritismo, que existem espíritos de todos os graus de inteligência e de moralidade. Conforme o Luciano colocou na pergunta se o espírito vai encarnar em mundos melhores, né, Luciano? Para isso acontecer, esse processo, ele é agora. Nós estamos no mundo inferior, que é a Terra. Para chegarmos no mundo melhor, temos que chegar lá numa condição melhor. Ou seja, nós viemos aqui, encarnamos para voltarmos numa condição melhor. Ou seja, nós vamos para a escola para aprender, para ficar mais sábios, com mais conhecimento. Então, a cada um segundo as suas obras, conforme Kardec nos traz no que é o Espiritismo, capítulo 1, no segundo diálogo com os Espíritos. As imperfeições morais do homem pertencem ao Espírito. Ou seja, né, Luciano? Se eu sou mal, não é o corpo que é mal, é o Espírito que é mal. Ou seja, se o Espírito traz tendências ainda inferiores, ele precisa trabalhar essas más tendências, começar a desabrochar, conforme aqui nós estamos falando das virtudes que trazemos dentro de nós, para colocar isso em prática, para desenvolver o bem, o seu potencial evolutivo, né? Assim, chegaremos numa condição íntima melhor. Íntima no sentido de nos tornarmos sermos melhores. Perfeito, Eurípides. A próxima pergunta, que também foi nos enviada por um internauta, agradeço a participação. Qual é o verdadeiro significado do perdão para o espírita? Olha, falar sobre o perdão poderia render aqui uma palestra, quem sabe até um livro, de tamanha a grandeza das explanações e tudo que a gente pode falar. Eu vou tentar resumir de uma forma mais clara e tentar responder para o internauta o que seria o perdão para o espírita. Dentre todos os atos que o espírita pode realizar, um dos maiores prêmios seria a conquista do perdão, no sentido de
conseguir perdoar. Quando a gente comete algum erro, uma falha com alguém, e esse alguém tem por nós algum tipo de vingança, algum tipo de sentimento ruim, cabe a cada um a busca do perdão por aquela pessoa, né, que a gente cometeu alguma falha. E é nobre quando nós conseguimos pedir o perdão. Agora, quando a situação é inversa, quando nós devemos perdoar, aí entra a parte difícil. Porque perdoar não é simplesmente falar para a pessoa, não, eu te perdoo, tá tudo bem, e vamos levar a vida daqui para frente. Perdoar significa tirar de dentro da gente tudo o que existe de ruim em relação ao que aconteceu. Qualquer lembrança, qualquer sentimento de vingança, qualquer coisa que incomode a pessoa. Porque quando não existe o perdão, o sentimento de vingança toma força. E o sentimento de vingança, ele é tão cruel, ele é tão terrível, que a gente poderia compará-lo a um veneno. Desejar a vingança de uma pessoa é como se a gente tomasse o veneno esperando que a outra pessoa é que se envenenasse. Mas tudo de ruim, todo mal que pode acontecer, acontece com a gente. Acontece com quem deseja a vingança. E é nessas horas que se torna difícil o perdão, porque às vezes o desejo de vingança é maior. Às vezes a vontade de mostrar para a pessoa que aquilo não deve ser feito com as outras pessoas, mascara o desejo de vingança. É alguma coisa mais ou menos assim, eu vou te mostrar então como funciona, eu vou fazer com você e você vai aprender como é. Mas, na verdade, a pessoa busca aquela sensação de ver a pessoa passar por aquilo que ela passou agora. E o perdão está totalmente fora desse contexto, está totalmente no outro sentido. Dizem os estudiosos que o perdão ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é quando você consegue olhar para a pessoa que está desejando o seu perdão sem sentir algum tipo de desejo ruim. Se você olhar para aquela pessoa e não desejar para aquela pessoa nada de ruim, você está no primeiro estágio do perdão. O segundo estágio é você conviver com aquela pessoa, tentando fazer com que essa convivência seja igual era antes do fato, igual era antes do que aconteceu e que gerou aquela discórdia, vamos dizer assim. Mesmo que nessas situações, todas as vezes que aquela pessoa se torna presente, algum fato possa ser trazido na memória, mas sem nenhum desejo e sem nenhum incômodo. E o terceiro grau do perdão é quando, mesmo na companhia da pessoa, estando convivendo no dia a dia, você não tem nem lembrança do que aconteceu de ruim. Porque o que é o perdão? O perdão é tirar de dentro da gente todo lixo, tudo que é de ruim, que esse sentimento de vingança,
de insatisfação e de ódio que ele pode deixar. Quando você elimina do seu coração todos esses sentimentos e que você consegue estar do lado da pessoa, conviver com a pessoa normalmente, aquela pessoa sim está perdoada e você está livre de todo aquele lixo. Esse é o verdadeiro sentido do perdão. Espero ter sido claro, Eurípides. Como é que está nosso tempo? Ainda temos tempo ainda para mais perguntas? Então, o que permite aos maus espíritos influenciar aos homens? O que permite aos maus espíritos influenciar os homens? O que se deve fazer para impedir a ação deles? O que você acha, Luciano? O que permite os maus espíritos influenciar a nós assim? Não tem a ver com a nossa sintonia? Não tem a ver com a nossa moralidade? Ou seja, nós estarmos na mesma vibração? Exatamente, Eurípides. Nós permitimos as influenciações de acordo com o que nós estamos vivenciando. Pois bem, é isso mesmo. Ou seja, se os espíritos conseguem nos influenciar, se eles conseguem chegar até nós, vamos dizer assim, porque eles encontraram a porta aberta. Nós demos abertura, ou seja, nós condicionamos isso. Ou seja, nós estamos na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. Então, qual o meio, o que se deve fazer para impedir a ação dos maus espíritos, conforme está colocando aqui, sobre nós? Fechar essas portas. De que forma, Luciano? Fazendo o bem. Somente vivenciando o bem na sua máxima, porque se eles tentarem nos atrapalhar, não conseguirão. Por quê? Porque se você está vivenciando uma outra faixa vibratória, fazendo sempre o bem, não procedendo de forma nenhuma equivocada, não terão essa sintonia, não terão essa vibração contigo. Então, veja bem, vamos dar um exemplo claro para todos nós aqui do Chico Xavier. Só vivia numa situação, condicionada bem alta, ou seja, numa vibração boa, e sempre ao redor deles espíritos amigos, auxiliando ele. É assim para todos nós. Quer viver bem? Faça o bem, né, Luciano? Proponha uma caminhada melhor para você. Então, cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses maus espíritos, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra seres imperfeitos, contra seres perfeitos, ou seja, se ele não consegue dar sintonia com a pessoa que já está caminhando melhor, ele não vai procurar isso. Então, tudo o que poderíamos fazer para afastá-los é inútil se não lhes opormos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Então, não basta fazer o bem, igual lá na pergunta 642, fazer o bem no limite de nossas forças, ou seja, continuar buscando sempre fazer o bem e não fazer o mal. Porque o momento que você pensar no mal ou desviar seu pensamento para o mal, você já está dando a porta aberta novamente. Então, portanto, é preciso dirigirmos nossos esforços contra nós mesmos e então os maus espíritos irão distanciar-se naturalmente, pois é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Ou seja, se eles estão conseguindo influenciar-nos, é porque ainda encontra portas abertas ao mal que ainda está em nós. Então, nós precisamos trabalhar as nossas más tendências para vivenciar o bem no limite das nossas forças, para afastarmos esses espíritos que nós os consideramos como maus. Porque também tem situações que nós o atraímos, né, Luciano? Às vezes, nós buscamos isso. No livro do André Luiz, fala justamente sobre isso, nos domínios da mediunidade, que a mulher procurou tratamento na casa espírita, ela foi atendida, depois que ela foi embora, ela continuou nos mesmos processos e os espíritos encontraram a casa vazia e vieram com mais força. Ou seja, a casa vazia, a porta aberta, são as portas mentais nossas. Não está dizendo que é a porta da nossa casa, a porta da nossa empresa, do nosso local de trabalho. São as nossas portas mentais. Os pensamentos desviados para coisas que não condizem, coisas que são ilícitas.
Então, é pensar nesse sentido. Para afastar os maus, precisa fazer o bem e vivenciar um processo do bem. Só assim eles não encontrarão abertura, ou seja, essa porta aberta entre nós. Né, Luciano? Isso mesmo, Eurípides. Nossa próxima pergunta. Cometi alguns erros que me deixaram muito mal. Estou arrependido e sofrendo muito. O que posso fazer para não sofrer mais? Pois bem, é quase que a própria pessoa já se respondeu, né? Cometeu alguns erros e se arrependeu. O que seria o arrependimento, né, para uma pessoa que cometeu o erro? É conseguir entender que um ato, uma ação que ela acabou de fazer não foi legal e que prejudicou uma outra pessoa. Esse sofrimento causado pelo arrependimento é um sinal que essa pessoa deixou outra pessoa numa situação pior do que se encontrava. Para se redimir, né, para deixar de sofrer, busque o perdão. A gente estava falando agora há pouco do perdão, né? Busque o perdão com essa pessoa que você cometeu erros. Agora, existem erros que não são com pessoas propriamente ditas, né? Existem erros, por exemplo, condutas que prejudicam várias pessoas, que prejudicam o coletivo, e não existe aquela pessoa em si, física, para você pedir perdão. Peça perdão para Deus. Peça oportunidades para que você possa se redimir desses seus erros. E procure sanar esses erros com boas ações, né? Outro dia, eu lembro de uma pergunta de um outro estudo, que uma internauta disse que, sob forte pressão do companheiro, ela acabou cometendo um aborto e se arrependeu muito. E a vontade que ela tinha era de encontrar a criança que foi abortada para pedir perdão. Nessa situação, nós temos dois pontos que são bem distintos. A primeira coisa é que ela poderia sim ter relutado com o companheiro e poderia não ter feito isso. Mas se a pressão foi maior a ponto dela ter feito, a responsabilidade é dos dois, não é só dela. E outra, existem outras formas de se redimir, sim. Existem tantas crianças que não têm pais, existem tantas crianças que são abandonadas, né? Que estão nos abrigos, que estão nas ruas. Uma ótima oportunidade para se redimir seria tendo a responsabilidade da adoção de uma outra criança. É claro que vai tirar dela toda a culpa pelo erro? Não, mas é o primeiro passo e um grande passo para que possa se redimir dos erros. E outra, quando a gente fala que cometeu erros e está arrependido, os erros, eles fazem parte da nossa jornada. E o que a gente precisa entender é que nós somos, sim, seres suscetíveis ao erro. O que a gente não pode fazer e não deve fazer é imaginar que eu vou pedir perdão e está tudo resolvido. Não. O arrependimento, ele está aí para mostrar para a gente que o perdão, ele tem que ser conquistado e ele tem que ser dado com todas as forças. E a pessoa precisa, sim, se redimir dos erros
fazendo coisas boas, né? Praticando a caridade e, principalmente, levando coisas boas para outras pessoas, principalmente para as pessoas que foram afetadas. Não é isso, Eurípides? Aproveitar, na verdade, sim, como Santo Agostinho nos coloca na pergunta 919 no Livro dos Espíritos, sobre aquela autorreflexão. Momento, assim, já que, igual você colocou aí a pergunta, né? A pessoa viu que errou, sentiu, está arrependida, então começa a fazer de fato essa autoanálise, essa autorreflexão, conforme Santo Agostinho nos pede para pensar. Se hoje eu fiz algo que possa ter magoado, ferido alguém ou a mim mesmo, passar por aquela análise profunda para que amanhã, ou seja, uma nova oportunidade para você corrigir esses equívocos. Arrependeu, vá até a outra pessoa, peça perdão, né? Coloque-se na condição de ajudar novamente, de ser útil novamente, humildade acima de tudo neste momento, né? Primordial para todos nós entendermos que só assim caminharemos novamente, porque senão a pessoa vai ficar trazendo esse condicionamento da mágoa, da raiva para dentro de si, se fecha, em vez de trabalhar essas emoções, esses sentimentos, ela se fecha no seu mundinho, a coisa fica pior. Conforme o Luciano colocou, deu exemplo também do aborto, é uma situação também complicada, né, Luciano? Porque às vezes o espírito que foi abortado pode não aceitar e aí vira um processo pior na situação. Então, o aborto nunca é aconselhável. A questão que ele colocou muito bem da adoção, sim, a pessoa pode buscar através de um processo desse adotar um outro ser, talvez seja até aquele espírito que não pode mais vir através dela, mas que já está aí para ser amado, porque Jesus nos coloca a amar a todos sem distinção, né? E a questão também do trabalho numa evangelização, auxiliar nas creches a outras tantas crianças, porque assim você vai estar desenvolvendo esse amor, essa aptidão de poder auxiliar a tantas outras crianças que, na verdade, são outros tantos espíritos que aqui estão no seu processo evolutivo. Então, no mais, é isso, a gente se esforçar para melhorarmos, para trabalhar em nós, conforme Kardec nos traz no Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, essas más tendências, esses más condicionamentos, essas questões que ainda nós achamos que nós estamos com a razão, com a verdade, que, né? Mas não é assim. Então, vivenciar conforme o Evangelho nos coloca, para assim trabalhar os sentimentos, melhorar-nos o convívio com todos, né, Luciano? Acho que o nosso tempo já se esgotou, já levantaram aqui a nossa plaquinha do tempo, nós vamos então agradecer a todos, desejar que sempre possam estar aqui nas nossas redes sociais, aprendendo conosco aqui, aproveitando esses momentos juntos. Aproveite aí quem está em casa, no trabalho, se der um tempinho, vá assistir novamente outros estudos também, para estar sempre aprendendo. Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado, Luciano. Muito obrigado, Eurípides. Mais uma vez, sempre muito bom estar aqui, né? Participando de mais uma noite de estudos. Agradeço aos nossos queridos internautas, aos queridos presentes e despeço, pedindo a Deus para que nos proteja e nos conduza aos nossos lares, sempre sob a sua proteção. Muito obrigado a todos e uma boa noite.